Mas sim, os americanos, eles são pragmáticos de verdade, esse é o lance. E ainda tem um outro ponto que é difícil para nós latinos, que é o carisma, né? É. Não tem carisma na jogada, assim, não tem piscina paternal, do tipo, te oferecer um lenço por você estar com câncer. Não, é câncer, teu tratamento é ABC, começa amanhã e próximo, entendeu? E aqui não, né? Aqui a gente é mais acolhedor, o médico talvez dê um abraço, chame a família, esse Pega é o no nosso. colo, né? É verdade. Então, para os brasileiros que vão para fora, é difícil se acostumar com isso, né? Olá, pessoal. Começa aqui o Filó Podcast da Conexão. Você já tem acompanhado os nossos programas, sempre um bate-papo gostoso, agradável, informativo e principalmente, né, ao lado do Habib, trazendo gente muito especial, e principalmente gente que sabe, né, domina aquilo que faz. Então, hoje não é diferente, né, Habib? É um tema extremamente importante para você, para a tua saúde, para você melhorar, sem dúvida alguma, os seus hábitos, mas depois não vamos dar muito spoiler, não, que o nosso convidado, mais uma vez, é muito especial. Tudo bem, Habib? Tudo certo, Habib. Sabe, o convidado de hoje, a gente teve a oportunidade de estudar junto e os papos com eles era sempre muito bacana durante o nosso curso de MBA que a gente fez junto em gestão empresarial lá na GV. E, Habib, eu acho que vai ser um tema bem interessante. Pelo menos sempre foi muito diferente para mim, embora a gente conheça a área e tudo mais, para mim sempre foi muito diferente. Então, eu acho que o convidado de hoje vai trazer uns insights bem interessantes, viu, Habib? Não tenha dúvida, e infelizmente você que está nos acompanhando, talvez tenha algum familiar, conheça pessoas que já passaram por um quadro, ou, né, principalmente, vamos dizer assim, que é uma conversa preventiva para você. Quem é que é o nosso convidado hoje, Habib? Olha, Habib, o entrevistado de hoje é o meu amigo Dr. Arthur Curtarelli, professor, fundador do curso Bizu, o curso que mais aprova nos títulos de especialista SBACV, CBR e SB, que eu não faço ideia o que seja, mas ele vai poder explicar aqui pra gente. Brincadeira, hein, Arthur? E Arthur é especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular com Doppler, com residência médica pelo HC Unesp em cirurgia endovascular pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e muito mais, Habib. Arthur, seja muito bem-vindo, viu? Valeu, pessoal. Tô honrado de estar aqui no Filó. Muito obrigado, viu, Elias? Obrigado, Gabriel, pela cordialidade aqui. Tô feliz e espero poder contribuir com a audiência de vocês. É Muito bom. isso Bom, aí. é o doutor Arthur, mas nós vamos de Arthur, né? Vamos tornar a coisa, né, um pouco menos formal aqui, mas é o doutor Arthur que está conosco, sem dúvida alguma, uma área, né, especialíssima que, como eu disse para você, né, vai servir até como uma conversa preventiva, né, para que você comece, né, a ficar mais atento em relação à sua saúde, principalmente, né, poder antever alguns problemas. Arthur, olha, antes a gente sempre começa com a biografia, mas eu quero até te dar um insight importante de um dos meus biografados, Dr. João Shoa Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá, um juiz de direito. E na época, a única atividade que o juiz poderia ter, além, né, da magistratura, era exatamente dar aulas. Então, ele montou um cursinho na sala da casa dele. E essa sala de casa se tornou a Universidade Estácio de Sá, né? Que todos nós conhecemos. Então, eu espero realmente que o Bizu, né, cresça, desenvolva e venha se tornar uma grande universidade. Então, parabéns pela iniciativa, viu, Arthur? Obrigado. Eu espero também, cara. A jornada de lecionar, ela é desafiadora, né? Tira a gente da zona de conforto, porque muito mais do que aprender, você tem que aprender e depois transmitir. Então é complexo, né? E a gente faz isso de forma 100% online, que se torna ainda mais desafiador, porque você tem que tomar a atenção desse cara, transmitir a informação para ele. E mais do que apenas ensiná-lo, você tem que fazer ele acertar na prova. É para isso que ele está ali. Então, realmente é desafiador, mas tem sido também engrandecedor e me trazido muitos benefícios, assim, pessoal, profissionalmente. Tenho gostado bastante, cara. Hoje, assim, para te falar, eu talvez seja 40% da minha atividade profissional já seja docência e os outros 60 assistencial, né, que não jamais imaginei que seria.
Muito bom. Então já vamos emendar, né? Porque, claro, além da missão da medicina, né, da área da saúde, você também tem uma veia empreendedora, tem que ter esse insight empreendedor, né, para partir para o curso como você fez com o Bizu, né? Então eu queria que você contasse um pouco da tua biografia, das tuas referências de vida. Cara, sabe que esse lance de empreendedorismo é engraçado, Elias, porque quando eu tinha 13 anos, eu tentei fazer uma melancia quadrada para vender, você acredita? Nunca te contei isso, Gabriel. É, Ô, louco, isso aí eu não sabia não, Arthur. Como assim, cara? cara, melancia quadrada. Eu achei que se eu colocasse as melancias pequenas em desenvolvimento dentro de uma caixa de acrílico, Olha, elas iam crescer tomando o formato da caixa de acrílico. E aí facilitaria para empilhá-las, porque o problema é empilhar a melancia, né? E ela perde muito espaço no transporte. E aí eu tentei, cara, no jardim da minha mãe, ela ficou louca comigo. Eu plantei um terral de melancia inteiro genial, e genial. eu fazia lá as melancias quadradas aos 13, só que eu não tinha, assim, verba para fazer as caixas de acrílico e fiz de madeira. E não deu certo, porque a melancia não tomava sol, e aí ela não se desenvolvia, não ficava branca, não ficava vermelha, e acabou não dando certo meu primeiro business lá aos 13, mas serviu, né, para eu aprender algumas coisas, assim. Mas Pô, olha, Arthur, antes de sensacional. você afundar, eu estou impressionado de ver, primeiro, uma ideia diferente. Segundo, com o resultado disso, né? Ou seja, você já estava pensando uma logística, né? Ou seja, você estava Até hoje, muito fora da caixinha. eu acho que até hoje daria certo, e se alguém Com quiser fazer certeza, uma parceria da melancia quadrada, eu topo fazer hoje em dia. Já tem um pouco mais de verba para tentar. não tenha dúvida. Cara, Cara, bacana. a minha história é assim, né? Eu fui muito abençoado, sou de uma família de médicos, minha família sempre me proveu tudo. E quando eu formei, a gente estava numa época política muito complexa no Brasil, assim como nós estamos atualmente. Era a época do governo Dilma Rousseff I, e ela tentou fazer um programa de internalização de médicos estrangeiros É que verdade. e um, uma comoção dentro da comunidade médica muito grande, onde médicos estrangeiros poderiam vir trabalhar sem o título de revalidação. E a minha classe se sentiu muito infringida naquela época. Isso nós estamos falando de 2013, Elias. E aí, cara, num sentimento de nacionalista, alguns médicos quiseram provar de que não era bem assim. Os médicos brasileiros podiam sim ir para o interior e atender a população carente. E eu fui um desses. E aí me voluntariei para servir o Exército Brasileiro como tenente médico e foi um pouco extremo, assim, eu acabei indo para uma fronteira Brasil, Peru, Colômbia, uma cidade chamada Tabatinga, no interior do estado do Amazonas, carinhosamente conhecida como capital nacional da cocaína. E Nossa, aí eu fui fazer atendimento à tropa e também à comunidade ribeirinha e comunidade indígena. E passei lá 2 anos fazendo isso aos 23, cara, era um moleque de tudo, assim, não sabia exatamente onde eu estava me enfiando, né? É, foram momentos absurdamente desafiadores, onde eu tinha que acompanhar a tropa no deslocamento, reconhecimento de fronteira, ações de repreensão lá. Existe atividade narcotraficante verdadeira, né? Assim, onde tem as Farc na Colômbia, Sendero Luminoso no Peru, o próprio tráfego brasileiro. Tabatinga é bem complexo e, para completar, ela é conurbada com uma cidade colombiana chamada Letícia. Então, e não tem acesso terrestre, apenas acesso fluvial. Então, vira uma ilha de população assim, onde gira um portunhol, gira um peso real, sabe? É bem, bem complexo lá. E aí eu fiquei 2 anos lá atendendo doenças tropicais, atendendo a comunidade, a tropa, fiz muito parto. E como eu formei muito moleque, isso me engrandeceu muito. Porque quando eu voltei para fazer o meu treinamento em cirurgia, eu já estava mais maduro. Já sabia fazer escolhas melhores, já tinha 25 anos, 2 anos de bagagem. Então isso me engrandeceu muito, né? E a partir dali, eu acabei seguindo um caminho tradicional dos médicos, que é entrar para o sistema de residência médica, né? Que é a pós-graduação do médico. muito bom, excelente. Habib, Não, eu tô aqui, eu tava pensando o Arthur ali no meio da floresta. Eu falei, caramba, cara, isso daí eu não fantástico. esperava, não, Arthur. E Então, Arthur, a gente sabe fala dessa aí. história. Hã? Pouca gente sabe dessa história. Então, não. E olha só que curioso, cara.
Aonde você tem uma unidade militar, e a gente tem que, até é bom falar isso no podcast, porque a gente não Sim. pode confundir um órgão de Estado, né, com um órgão de governo. As Forças Armadas são órgãos de Estado, então, independente se é direita ou esquerda que manda no Brasil, a Força Armada defende a nação. Então, a gente nunca pode confundir com um político isso, né? Assim, independente se você é da vertente direita, centrão ou esquerda, você tem que gostar das forças, porque ela defende os nossos valores. E aonde tem uma unidade de força armada, seja Marinha, Exército ou Aeronáutica, você vai encontrar um serviço de saúde. E nesses rincões brasileiros, né, que é muito diferente daqui, a única força estatal que chega são as Forças Armadas. Então, esses caras ajudam muito a comunidade ribeirinha, ajudam muito a população indígena, onde você não tem acesso terrestre de jeito nenhum, cara, é só por avião ou helicóptero, né? Por exemplo, para você subir de Manaus a Tabatinga contra o Rio Solimões, talvez eu erre, mas eu acho que são 5 dias de navegação. Para descer é mais fácil, para subir é bem mais complexo, né? Então, o médico e o dentista, o farmacêutico, que são os oficiais de saúde, e o veterinário, eles têm essa força, essa função prioritária dentro da força, que é o mão amiga, né? A força tem o braço forte e a mão amiga. E aqui está a mão amiga, que é você prover para o indígena, prover para o pobre, para o ribeirinho, para o isolado, um atendimento de saúde adequado, né? E era o que a gente tentava fazer lá. E a verdade é que o médico não consegue mudar a realidade nenhuma. Essa foi o meu entendimento depois desse período, assim. Quem muda a realidade de um povo é o professor. O médico não consegue. Então, você vai lá, você trata a malária, você trata a verminose, dá 30 dias o cara tá com a verminose e o cara pegou a malária de novo. Se você não levar a educação, cara, você não consegue mudar nada. Não adianta levar dinheiro de Bolsa Família, não adianta. Tem que levar o professor, educação, mudar a mente das pessoas, ensinar o porquê de lavar a mão, de fazer o cocô depois que a correnteza passou e não antes, porque senão você vai coletar a água, o teu cocô tá descendo junto com a correnteza. O básico, né? E isso é muito incrível, assim. Se não tiver educação, não vai mudar. Arthur, você teve uma experiência, né, algumas experiências fora do país, enfim, né, Alemanha, Estados Unidos e tal. Eu tenho uma filha estudando fora e o que a gente ouve de lá, né, são críticas em relação à medicina norte-americana, né, que ela é pouco preventiva, né, ela é muito pontual. Ah, estou com uma dor aqui, então faz o exame aqui. Ah, mas não, é só aqui que você vai fazer o exame, né? Já teve uma amiga dela que foi liberada, né, por um hospital, né, e teve que ir correndo voltar para o Brasil para fazer uma cirurgia, enfim. Então, há certas desconfianças, né? Mas, claro, né? Um país maravilhoso e tudo mais. É realmente esse olhar que a gente tem, porque a medicina é maravilhosa, a brasileira é maravilhosa, é super elogiada, né? Cara, eu tive realmente uma oportunidade legal de ficar 8 meses nos Estados Unidos acompanhando serviços de alta complexidade lá em cirurgia endovascular, que nada mais é do que os procedimentos vasculares feitos por cateterismo. Então, você desentupir um vaso sanguíneo, você colocar um stent, você parar um sangramento, você resolver uma varize, tudo sem corte, né? Por cateterismo, a gente chama de endovascular. E eu podia entrar no centro cirúrgico, acompanhar o consultório médico, passar visita, vendo os pacientes. A medicina é 95% privada, né? O que tem de não privado ali é o assistencial para o indigente, assim, e que na verdade sai uma conta no nome desse indigente, é porque ele não vai pagar, mas a conta sai no nome desse cara. E eles são absolutamente pragmáticos, assim como você está colocando, né? Então, se entupiu, vai desentupir e depois você vai para casa. É assim que funciona lá, com pouca prevenção e muita remediação. Até porque é bem melhor para a indústria, sabe, Elias? É muito melhor financeiramente você tratar do que você prevenir, Claro. que é o oposto da vertente inglesa, canadense e também a brasileira, né? Que é uma vertente de políticas de saúde. Que mal é mal aqui a gente tem dificuldades, mas que é assim que funciona no Brasil. Prevenção, Sistema Único de Saúde, né? Que é um projeto teórico maravilhoso, que na prática tem muitas dificuldades, porque é uma infinidade de pessoas
E também, assim, vou colocar a minha opinião pessoal sobre o SUS. Ele é audacioso demais ao falar que vai ser universal para todos. É muito complexo. Vou te dar um exemplo. Lá na fronteira, a colombiana que morava em Letícia, na cidade conurbada com Tabatinga, ela preferia cruzar a fronteira terrestre a pé e ter o bebê no Brasil, porque este brasileirinho agora, ele está respaldado por todas as políticas governamentais aqui que ela não tem na Colômbia, mesmo ela cruzando a fronteira e sendo uma estrangeira. Então a gente aumenta muito, né, a nossa demanda financeira por ser global. É uma discussão filosófica, né? Tipo, então quem nós não vamos atender? Complexo também, né? Mas é muito ambicioso você querer dar tudo para todos. Aí fica financeiramente quase que inviável. Mas sim, os americanos, eles são pragmáticos de verdade, esse é o lance. E ainda tem um outro ponto que é difícil para nós latinos, que é o carisma, né? É. Não tem carisma na jogada, assim, não tem ensina paternal, do tipo, te oferecer um lenço por você estar com câncer. Não, é câncer, teu tratamento é ABC, começa amanhã e próximo, entendeu? E aqui não, né? Aqui a gente é mais acolhedor, o médico talvez dê um abraço, chame a família, esse Pega é o no nosso. colo, né? É verdade. Então, para os brasileiros que vão para fora, é difícil se acostumar com isso, né? Arthur, eu queria saber aqui como você chegou no Bizu, como que você falou, vou ter um curso agora, como que aconteceu isso? Eu sempre fiquei com essa curiosidade, eu nunca te perguntei quando a gente estudava junto, mas assim, é uma coisa que sempre falou, pô, mas de onde o cara tirou a ideia, vou fazer isso? Pô. Bizu é uma gíria militar, né? É uma gíria militar para dica. Então, quando o militar fala, vou te dar um bizu, ele está falando, vou te dar uma dica, né? Uma informação valiosa aqui para você. Não fui eu que inventei o termo. O termo foi inventado, não inventado, né? Mas utilizado pela editora Rubio, que é quem faz os nossos livros, faz a editoração para nós. Eles que deram esse insight. Então, o Bizu, ele é produto de um caderno de estudo do meu sócio, do Igor Sincos, e de um outro colega dele, chamado Sérgio Belzac, que em 2009 estudavam para esta prova específica de cirurgiões vasculares, que é a semelhança da OAB. Então, quando o cara forma lá bacharel em direito, ele tem que prestar a OAB para validar. Nós temos que prestar a prova da SBACV, para poder receber a validação. Uma prova dura, né? Assim, que tem como objetivo crivar o profissional, mas a gente sabe que de bastidor também existe uma defesa de mercado ali, né? Para tentar barrar a demanda. E aí estes dois grandes colegas escreveram um caderno sobre os temas que mais caíam. Esse caderno se transformou num livro, e este livro veio depois a se transformar num curso preparatório, que hoje é o líder aí de mercado, onde prepara para mais de uma titulação, né? A gente tem vários produtos hoje, vários cursos, desde o cardiologista ao cirurgião cardíaco, médico ultrassonografista, aos vasculares, veio crescendo e teve o grande boom na pandemia, né, Gabriel? Então, pontos bons da pandemia, se é que pode se dizer isso, né? Mas coisas que ficaram legais, assim, é a parte da digitalização. A gente operou a primeira vez em 2020, quando era para ser num auditório aqui em São Paulo e foi cancelado, porque naquela época, então, o prefeito João Dória fechou toda a economia e fechou o nosso auditório. Então, a gente teve que se reorganizar e aí viemos para cá, essa ferramenta aqui, viemos para o Zoom. E aí fizemos num estúdio, já foi meio profissional na primeira rodada, assim, mas foi com streaming mesmo. E foi um sucesso. Foi aí que a gente falou, cara, quer saber? Vamos ficar 100% no digital, porque a gente consegue atender o colega vascular que está lá no Amazonas, que está no Rio Grande do Sul, está no Mato Grosso. E assim é até hoje, né? Então, além da prova de titulação, cara, que é muito trabalhoso, porque a cada 2 anos a banca muda a bibliografia, eu tenho que refazer o material. Tem um ponto que eu acho que é muito legal que a gente tem feito aqui, que é elevar o nível da formação dos cirurgiões no Brasil. Porque, verdade seja dita, existem inúmeros pontos de formação no país e nem todos são de excelência como são aqui em São Paulo. Então, se você pega lá um serviço de residência médica num hospital de pequeno porte, no interior do Tocantins, qual é a qualidade desse profissional que está saindo de lá? E jamais criticando o corpo clínico do hospital. Eles devem fazer maravilha com o que eles têm,
mas eles não têm a tecnologia que nós temos, o volume, a demanda. Então, às vezes, esse cara, ele fica refém do universo dele, onde ele só vê este grupo de doenças. E ele não sai na mesma qualidade técnica de um cara aqui do HC de São Paulo. Então, o curso, ele consegue dar uma nivelada na qualidade desses profissionais. E o que que me encanta nisso? É legal pelo profissional, mas é mais legal ainda porque lá na ponta ele vai atender melhor o paciente dele. Então eu entendo que o meu serviço aqui como professor reflete lá na ponta como um melhor atendimento. E é isso que eu acho que é legal, entendeu? Esse paciente vai ser atendido por um melhor profissional, talvez ele chegue num diagnóstico mais preciso, numa qualidade melhor de tratamento, por conta do nivelamento do curso, né? Então essa é a parte mais legal para mim, cara. Acho que a gente realmente consegue mudar o atendimento. Muito legal, Arthur. E, Arthur, mais uma dúvida. Eu queria saber, você se considera uma startup? E tem uma outra dúvida ainda também. Eu queria saber se vocês também no curso, é curiosidade minha mesmo, não faço ideia, tá? Mas é se vocês pensam, você acabou de falar na frente do atendimento e tudo mais, mas vocês consideram também a experiência do paciente nisso tudo? Vocês estudam isso ou ainda não é abordado? É só por curiosidade mesmo. Cara, é que você fez MBA agora, você tá fera nos textos. Falando de business aqui, não, cara, o curso ele é estritamente técnico para o profissional, né? A gente pensa na experiência do usuário, do aluno. Então, hoje tem um time de back-office que só faz user experience aqui para nós, um time de TI, para que a plataforma rode melhor, ele assista melhor os vídeos, ele responda melhor o banco de questões. Eu estou desenvolvendo agora com o time de TI um dashboard de desempenho, porque se eu estiver indo muito a fundo aqui, vocês me falem, hein? Não, Me fique vão à me vontade, explica para gente. Imagina, é essa parte que eu tô adorando. Por exemplo, quem é meu aluno aqui, minha persona? Eu tenho duas. Eu tenho o cara recém-formado, que vai titular, esse cara acabou de formar, é um menino. E eu tenho também o cirurgião sênior, que deve estar sofrendo pressão da Unimed, da Bradesco, porque ele não está titulado. Ele formou em outra época, ele nem fazia isso. Só que agora não dá mais. A Unimed obriga ele a titular. Então, normalmente, a minha persona tem dificuldade para estudar porque ele está cansado, ele chega em casa de um dia de ambulatório, operou o dia inteiro, ele tem filho, ele tem família, ele tem boleto. Para ele pegar um livro desse tamanho, para ele abrir a página 1 e ler sobre fisiologia da circulação, cara, não vai dar. Então, eu me preocupo com o desempenho desse cara. Eu já maceteei o livro para ele e coloquei em formato de aula, mas agora eu preciso que ele venha assistir a aula e fique retido aqui. Então, o que que eu estou desenvolvendo? Um dashboard de desempenho para pegar vários dados do desempenho dele dentro da plataforma, e quando ele começa a desempenhar mal ou perder desempenho, ele vai receber uma ligação da minha psicóloga dentro do meu time para Ah, agendar duas entrevistas com uma psicóloga para entender o que está acontecendo com esse cara. Por dois motivos. Um, eu quero ajudá-lo. Pode ser que ele está com um problema familiar, falta de tempo, falta de dinheiro, não tem um lugar para estudar de forma adequada como ele deveria. A psicóloga vai sanar isso. E, obviamente, que isso vai se refletir diretamente em dois benefícios. Ele vai ser aprovado e eu vou melhorar as métricas do meu curso. Então, esse é o nosso maior serviço de TI agora internamente em User Experience, né? Eu não lembro exatamente onde eu estava na usabilidade, né, da plataforma, é sim, isso? isso aí. Aplicativo, é isso, né? É o momento atual que a gente está. E sobre startup, cara, pô, eu vou te confidencializar algumas coisas assim. A gente acabou de sair de um processo duro de M&A. Até a gente estava no curso, cara, quando estava Eu rolando lembro. o processo de M&A, né? Ah, tá. Né? M&A é Merge and Acquisition, então é o processo de compra ou junção de empresas. E é um processo muito duro, porque quando uma empresa vai comprar outra, ela quer saber tudo do que está acontecendo, do que aconteceu e quais são os projetos futuros para poder saber quanto vale essa empresa, né? Que é o valuation. E aí vira uma briga, porque o vendedor está falando que vale 1.000 e o comprador está falando que vale 10. E aí tem que achar um ponto ali, aonde vem normalmente uma auditoria externa para entrar num consenso. A gente levou 6 meses no processo de M&A e não foi finalizado. A gente não vendeu o curso. Só que é muito cansativo, né? Porque o cara te bate o tempo todo, você devolve o tempo todo, fica nessa briga judicial ali até chegar no meio termo. Eu não sei, cara, se a gente é uma startup, né?
Hoje, não sei exatamente se eu me definiria como uma startup assim. Mas diz a lenda que uma empresa tem três caminhos, né? Ou ela vai ser vendida, ou ela vai à falência, ou ela vai ser passada para a próxima geração que vai fazer isso, ou vai vender ou vai à falência. Então, eu acredito muito que a gente vai ser vendido em algum momento, né? Que alguma empresa maior se interesse por isso, como já tem várias, e faça uma aquisição. Habib, desculpa, posso só Não, fazer pode desculpa, perguntar, Habib? por favor. E eu queria saber o seu papel dentro da Visu, qual que é ali? Como que é o seu dia a dia de empresário ali? Qual que é o seu papel, além de ser professor e fundador? Cara, hoje eu faço a gestão operacional da companhia, né? Então a gente divide a companhia em unidades de negócios, né? Business units, aonde a gente tem um coordenador educacional de cada business units. Então é como se fosse o curso de matemática, o curso de física, o curso de ciências. E aí tem um coordenador para cada grande área dessa, e esse coordenador ranqueia seus professores que vão dar as respectivas aulas e montar a parte científica do curso, tanto em aula quanto material complementar. E aí tem um grande time de back-office que atua em todas as unidades de negócios, fazendo marketing, vendas, programação de lançamento, porque a gente vende por marketing digital em um esquema de lançamento, né? E aí eu faço toda a operação acontecer, junto com os outros sócios, faço a estratégia também disso e estou linkado numa das unidades de negócio, na verdade, três delas, como professor. Então, também dou aula lá, abaixo de um coordenador, eu dou aula como professor. Só que dentro de uma agenda de cirurgião, né? Então, cara, eu acabo utilizando exatamente esse horário que a gente está fazendo a entrevista aqui agora, como o meu horário de reuniões com o time, que fica todo remoto, e resoluções da burocracia aqui da empresa. Normalmente, fim do dia, eu faço isso, né? Mas toma bastante tempo, cara. A gente acha que não, mas toma, porque vai expandindo, vai criando problemas, vai criando soluções, vai criando time, né? E essa eu acho que é a maior dor atual, assim, que é a gestão de pessoas, ainda mais à distância. Fica bem complexo gerir, né, a equipe toda. Nós estamos hoje com 16 professores, então, em várias partes do Brasil. É bastante complexo. Olha, Sensacional. eu estou encantado de ver esse teu olhar diferente sobre aquilo que você faz, né? Porque só quando você diz que tem uma psicóloga, né? Seria como se você, né, fosse um equilibrista, tá vendo um pratinho lá começar a parar de rodar e vai lá e dá uma mexidinha na vareta para que ele volte. Por isso já é fantástico, né? Porque isso mostra a preocupação, como você falou, né, com gestão de pessoas, com o indivíduo, com o pai de família, enfim. Então, acho que isso é muito diferente, um olhar realmente que sim, encanta, né? O processo de emergência, sem dúvida alguma, acho que deu aquele choque, né? Para você, falou, meu Deus do céu, o que a gente fez deu certo, né? Porque tem gente já de olho. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre isso, e principalmente, eu dei aula por muito tempo, eu não sei se eu mais ensinei ou se eu mais aprendi. Então, o que é que você mais tem aprendido com o fato, né, de ser um professor? Ah, cara, você aprende muita coisa, né? A gente tem alguns módulos presenciais, Elias, são raros, mas dependendo do tipo de prova, ela é dividida em duas fases. Então, hoje a prova de primeira fase, eu não sei se a OAB tá assim, Gabriel, eu queria saber, mas a primeira fase é online. Hoje existe um software que trava a tua máquina para você ter acesso única e exclusivamente à tua prova. Ele tem acesso à tua câmera e ao teu áudio, então os examinadores ficam todos remotos e tem o rosto e o áudio de todos os candidatos num grande dashboard lá. E existe inteligência artificial na plataforma que percebe se você tem algum trejeito de que está ansioso, está tentando colar, está desviando o olhar da tela. Enfim, uma tecnologia lá. Essa prova é 100% online. E a segunda fase depende. Tem prova que é online, tem prova que é presencial, onde o cirurgião precisa demonstrar uma habilidade. Então, se a gente pega, por exemplo, a prova de cirurgiões cardíacos, esses caras precisam operar um coração na frente do examinador
para provar que sabe na segunda fase, né? Então, complexo. Pegar a prova do ultrassom Doppler, o cara tem que realizar um ultrassom Doppler na frente do examinador, numa máquina, para provar que sabe. E aí a gente tem esse produto também, tem esse curso que treina o cara para fazer essa segunda fase. E é aí, Elias, que você se depara presencialmente com o aluno e que você percebe que você não sabe nada, né? Que você é tão aluno quanto ele. Então, toda vez onde a gente vai para um módulo desse presencial, eu saio de lá maior do que eu entrei. Só que também é um exercício de vaidade e humildade, né? Para você saber que o cara às vezes te corrige e ele tá certo. E sempre acontece no curso, cara. Eu falo alguma coisa, daí o cara fala, pô, professor, mas não é assim, assim, assado. E aí na frente de todos você tem que falar, é, é assim mesmo, eu tô fazendo errado aqui, desculpem e tal. E acontecia mais no passado, né? Agora tá acontecendo um pouco menos, que já tô um pouco mais velho de guerra. Mas realmente, cara, aprende muito, né? E o que que eu aprendo também? Que as realidades são muito diferentes. Então, eu opero aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, num hospital puta complexo nobre, e aí eu me deparo com um colega que está operando lá no interior do Mato Grosso, uma cidade pequena, e que está fazendo, cara, rios imundos lá com pouquíssimo. E aí é incrível, assim, saber o que o cara consegue entregar de resultado lá, sem a estrutura que a gente consegue aqui. Às vezes a gente reclama aqui, né? Nos nossos hospitais de ponta, fala, ai, que ruim, falta isso. Só que tem tudo, né? Então isso também, cara, é um grande exercício, assim, de humildade, né, que a gente faz. Só uma curiosidade, você tinha perguntado a OAB, hoje ela ainda continua em duas fases, na época que eu fiz também eram duas fases. A primeira é em 80 questões e a segunda é dissertativa, que daí são os casos, né? Você tem que acertar a peça, do que é, dependendo da área que você pegou, mas ainda é feito presencialmente, não tem nada dessa tecnologia aí, não. Pelo que eu saiba, até onde eu sei aqui, faz realmente, acho que faz um tempinho aí que eu já fiz a última vez. Você também, né, já passou da época. Mas, cara, baixa muito custo você fazer online, né? Assim, claro que tem falhas, mas o processo físico também tem falhas. Agora, só de você não ter que alugar 10 unidades da Uninove para pôr os candidatos, imagina o custo, né? Não, Isso total. não derruba, né? Só que aí tem um problema também. E o aluno que não tem computador, né? Então, É, tem que ter uma logística. Assim, difícil um cirurgião não ter computador, mas vamos lá. Por lei, a banca tem que mandar um computador na casa desse cara, caso ele peça, né? caramba. Contar uma É, curiosidade, recentemente eu tive em Foz do Iguaçu, e num evento, né, corporativo e tal, e aí eu contei pro Habib e tal, e aí de repente pegamos um Uber. Ele bateu no papo, mas o que que você faz de bom? Eu falei, eu faço medicina. Então, ele estava em Foz do Iguaçu, morava no Paraguai, ia para lá, fazia e vinha trabalhar, né, para sustentar a faculdade. Aí, Arthur, eu perguntei, desculpa, né, essa colocação, tá, mas quanto custa o curso de medicina no Paraguai? Olha, de acordo com o ano, vai aumentando, mas vai de R$ 800 a R$ 1.500, né? Então, como são esses cursos que a gente sabe que tem na Argentina, no Paraguai, e esses cursos, você sabe também se precisam de validação? Aqui, como é, porque você até lembrou o caso especificamente até dos cubanos, né? Acredito que foi a maior parte dos médicos que vieram na época ainda do primeiro governo da Dilma. Nossa, Elias, a medicina, assim como outros cursos, mas a medicina em especial, porque tem um apelo emocional muito grande, ela virou um mercado gigante, né, educacional, assim. Então, os governos Lula e Dilma, eles possibilitaram a abertura de muitas novas vagas de medicina no Brasil. Então, o número saiu assim, eu vou colocar em média porque é o que eu lembro da minha mente, assim, mas a gente saiu de talvez 110, 115 escolas para quase 400 Nossa, nesse período governamental. É, hoje nós temos o maior número de vagas per capita do mundo. A gente perde no número absoluto para a Índia, em escolas de medicina, mas per capita não, porque lá eles são bem maiores, né? Só que traz um problema. Se a gente vai aumentar muito o número de vagas, será que a gente vai conseguir entregar a mesma qualidade educacional para todas essas vagas? A OAB criva isso, né? Assim, o número de escolas de direito no Brasil é bizarro, né? Não precisaria ter tudo isso. E a medicina passa por isso, só que a dimensão é outra, porque você tem que ter a parte prática muito forte nos últimos 2 anos para poder formar um médico, né?
Então, explodiu muito o número de escolas e também muito o número de cursos ao redor disso. E um deles é o curso de revalidação. Então, igual existe o Bizu para titulação, existem múltiplos cursos para revalidação. Ah, olha. E, apesar de ter muita vaga no Brasil, quando uma universidade quer, ou uma faculdade quer colocar a faculdade de medicina no seu escopo, ela tem que passar lá pelas normativas do MEC e é caro para elas, sabe? Não é barato. Em especial os últimos 2 anos, medicina são 6, né? Porque tem que ter um número X de docentes mestres, de docentes doutores, de PhDs, depois o hospital escola tem que ser validado, enfim, é uma grana, né? E aí ela joga essa verba para o aluno. Então, hoje, assim, uma universidade particular aqui em São Paulo de medicina gira em torno de R$ 12.000 a mensalidade, o que acaba trazendo uma limitação de ganho desse profissional, porque se a gente fizer uma matemática básica, assim, é muito simples de oferta e demanda. A gente tem um número de vagas de medicina muito grande, está despejando um número de médicos muito grande no mercado, o custo da hora do médico cai muito. Então, hoje, se paga menos na hora do plantão do que se pagava na minha época, porque tem muito mais médico à disposição, os generalistas. Só que esse generalista, ele pagou muito mais caro que eu paguei na minha formação, caso eu tivesse feito lá particular. Então, a matemática do pagar o curso de medicina para depois você fazer o payback do dinheiro não bate mais, é muito complexo, né? Ah, meu pai vai pagar. Tá, você não vai ficar com essa dívida, mas ele fez esse investimento. Imagina aí, são 12 mensalidades a R$ 12.000, vezes 6 anos de medicina, né? Isso, mensalidade. O que acaba empurrando muitas pessoas para os países anexos aí ao Brasil, e em especial na Argentina, Uruguai e Paraguai, que são os mais. Paraguai bem forte também, porque o mercado lá se viu recebendo muita demanda. Então, existem, inclusive, instituições brasileiras que abrem faculdades do outro lado da fronteira para pegar essa população que quer fazer Olha. medicina lá. E aí, eu não sei, cara, falar sobre a qualidade desses cursos. Eu, assim, acredito que deva ter cursos bons, sinceramente, mas tenho certeza que tem cursos muito ruins. Mas para o cara voltar depois, se ele titular médico fora do Brasil, ele tem que passar pela prova de revalidação. E aí virou um outro mercado, né? Cursinhos para prova de revalidação, porque esses caras todos querem voltar para o Brasil, onde o médico ganha bem mais do que ganha nos países anexos aqui. Então, este colega, por exemplo, ele deve estar pagando os custos dele lá fazendo Uber e deve pleitear retornar para o Brasil, mas ele vai ter que passar por essa prova, invariavelmente, né? Custoso também, bem trabalhoso, mas rola, assim, os caras conseguem fazer. Explicadíssimo. Doutor, sim, é muito, cara, é muito legal conversar com você, sempre foi, né? Lá no, quando a gente fez o MBA junto, eu gostava dos nossos papos, assim, porque sempre saíram umas coisas interessantes para mim, muito diferentes. Eu tô, me surgiu por curiosidade mesmo, né? Eu vejo que hoje no direito, o mercado está se tornando mais, vamos dizer, profissional, não profissional de aspectos técnicos. Isso o direito sempre foi a medicina também. Mas no direito eles estão pensando mais na gestão, pensando mais do vista empresarial, não empresarial de mercadológico, de venda também, mas pensando no aspecto de como desenvolver o negócio. Eu queria saber se você percebe essa dor na medicina também, que está um pouco diferente de outros mercados, assim como o direito é mais tradicional e tem mais dificuldade em pensar dessa maneira. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Ah, eu acredito que sim, cara. Assim como nós dois, que não somos originários do mercado empresarial, fomos parar num MBA de gestão empresarial, né? Eu acho que eu e você somos produtos disso, completamente, né? Você poderia ter feito doutorado antes do MBA, eu também. E não, a gente foi fazer MBA antes do doutorado, né? Isso para mim já é um reflexo de mercado absurdo, assim. E por que gestão empresarial, né? Você podia ter feito gestão em saúde, por exemplo, mas não. Total. Eu acho que isso, cara, é resultado do nível de consciência dos profissionais hoje e é um dos benefícios das mídias sociais, sabe? Onde você consegue escutar um influenciador de finanças falando sobre grana, ensinando você o básico de separar a tua pessoa física da tua pessoa jurídica, são coisas diferentes. Você consegue escutar ali um professor, por exemplo, o Elias, onde eu jamais teria acesso a esse cara,
Hoje ele fala no Reels dele, lá eu assisto um pedacinho da aula do cara, assim, eu acho isso um fenômeno, né? Você consegue assistir uma palestra num TED Talk e elevar teu nível de consciência sobre finanças, empreendedorismo, marketing, vendas. É uma mudança de paradigma, sem sombra de dúvidas. Se você pega meu pai, por exemplo, cirurgião raiz, trabalhou em pronto-socorro a vida toda. É um O raiz grande raiz, então, né? um grande médico. O que que ele entende, cara, sobre quebra de objeções na persuasão do paciente dentro do consultório? Nada, entendeu? Esse cara sabe abrir e fechar a barriga como ninguém, tirar um apêndice de lá como ninguém. Mas garanto que ele não sabe sobre estratégias de funil no marketing digital. Então, para ele, sobreviver no mercado atual é muito complexo, né? Fica difícil, porque ele não entendeu sobre isso. Agora, quem não entender a partir de agora vai ter dificuldade de sobreviver. E eu acho, ô Gabriel, que a nossa geração é uma geração teoricamente prejudicada por isso, porque nós não fomos criados neste mundo e agora estamos nos adequando. O Elias está numa outra geração que talvez não precise se adequar. A geração do meu pai, esses caras já passaram, já viveram, já fizeram, aconteceram. Nós ainda estamos na guerra. Porque a geração de baixo está sendo crivada já no TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, eles não vão ter a dor do processo de aprender, né? Eu fui fazer curso de oratória, que eu não sabia olhar para a câmera e falar com o Reels. Legal. Isso daí eu não sabia, não. Pô, É, Arthur, só novidade aqui, Katz. Tá vendo? Ele é diferente, hein? Ele é diferente. cara, eu fiz um curso de hipnose, você acredita? Fiz um curso de hipnose porque eu queria, eu trato muito vasinho, né, no consultório, assim, esses vasinhos de perna feio, sabe? Um grande ponto do meu assistencial aqui é tratar varizes. E eu queria diminuir a dor dessas pacientes usando laser. E aí eu fui tentar aprender hipnose para poder hipnotizar a paciente para reduzir a dor, sabe? Fiz um curso bem interessante de hipnose. Não consegui hipnotizar ninguém, tentei hipnotizar minha esposa aqui várias vezes, Eu nunca vi que deu. um dia você ficou me olhando fixo, falando umas coisas diferentes. Eu sabia que tá acontecendo alguma coisa, viu, Gabi? Cara, É, mas né? É uma necessidade mercadológica, né? Agora, por exemplo, tem um colega, até ele palestrou agora na Bienal do Livro, eu tive a oportunidade de ir lá, ele chama Tiago Godoy. Ele é um grande influenciador de finanças, vocês encontram ele como o papai financeiro. E esse cara, ele fala sobre Recebi o livro dele, pô. você puta, cara, Uhum. é ótimo, né? Papai financeiro. Assim, se vocês tiverem a oportunidade de trazê-lo, esse cara é um fenômeno, eu sugiro. É, e aí, cara, ele tá tentando implementar aqui no estado de São Paulo a educação financeira no ensino fundamental. fantástico. E é isso, né, Gabriel, que você acabou de falar aí, tipo, poxa, é, eu saí lá do ensino fundamental sem saber o que era imposto de renda, mas, pô, a gente pode fazer melhor, né? Molecada pode entender um pouquinho de como gerir sua mesada, de como cuidar da grana, sobre investimento e tal. E a nossa carreira é isso, né, cara? A gente tem que se adequar o tempo todo, e é o que a gente tentou fazer no MBA lá. Aliás, eu estava vendo que o Carlos Wieser, né, fundador da escola Wieser, né, que depois negociou e se tornou um multi-empresário, montou uma linha de escolas né, franqueadas, né, para se franquear de empreendedorismo infantil. Então, talvez já plantando, né, essas sementes aí na cabecinha da criançada. Agora, falando um pouco dessa medicina, né? Cada vez mais a gente escuta que boa alimentação, atividade física são importantes, tal, tal, tal. Mas quais são os vilões mesmo, né? E causadores das doenças, né, os mais problemáticas na área de vascular? Ó, Elias, eu brinco que eu sou um encanador do corpo, né? Então, o corpo é tipo uma casa, assim. A gente tem a bomba hidráulica, que é o coração, e depois tem os encanamentos que vão transportar esse fluido através do corpo. Quanto mais próximo da bomba, maior a bitola, mais calibroso. Quanto mais longe do coração, menor a bitola. E o cirurgião vascular, o angiologista, ele mexe em todos esses encanamentos, à exceção da bomba, que quem mexe é o cirurgião cardíaco, e à exceção da cabeça, que quem mexe é o neurocirurgião.
O restante é com a gente. Então, pescoço, braço, tórax, abdômen e membros inferiores. E esses encanamentos, né, as veias e as artérias, elas vão obrigatoriamente passar por um processo de degeneração. Não tem jeito. Eu estou passando, o Gabriel está passando, você também passa. E a gente pode evitar isso? Não tem jeito. Mas a gente pode tentar desacelerar esse processo de degeneração. Então, à medida que você se expõe a fatores de risco, você pode aumentar o processo de envelhecimento desses vasos, que vai culminar ou num entupimento ou numa dilatação. Ou você pode desacelerar esse processo e você passar aí os teus 100 anos de vida sem sofrer um entupimento ou uma dilatação, que são os grandes problemas circulatórios. Então, quando eu digo que entope, vai faltar sangue para depois do entupimento. Se acontecer no pescoço, dá derrame. Se acontecer no coração, dá infarto. Se acontecer na perna, dá gangrena. É exatamente a mesma doença, em locais diferentes. E a dilatação vai dar varize, sangramento, aneurismas, que são rompimentos dos vasos, né? Então, é fundamental a gente falar o óbvio o tempo todo, porque ainda assim, falando óbvio, tem pessoas que não entendem, né? Então, se eu pego a sua geração, ela foi exposta ao cigarro, ao tabaco, de uma forma comercial que era impossível não fumar na tua época. Meu pai, cirurgião, fumou, os cardiologistas fumavam, porque era sexy, era legal, era cool, todo mundo fumava, né? Vocês não sabiam o malefício do cigarro, então vocês fumaram. Não dá para julgar. Agora, a minha geração, a geração do Gabriel, a gente escuta desde sempre as complicações do uso do cigarro. Então, eu acho um ultraje um garoto pôr um cigarro na boca, sabendo de que isso vai dar problema. Só que a indústria é tão sábia, Elias, que eles pegam um produto que não tem mais mercado e transforma ele em algo absolutamente sexy, que é esse vape. Exato. Então o cara pega a brasa, tira a brasa e põe a bateria. Ele pega o cheiro péssimo do tabaco queimado e põe cheiro de melancia silvestre. Ele pega o formato de tubinho e troca por uma bobina sexy bonitinha que você pode escolher a cor ou a marca. E aí põe um monte de influenciador para fumar esse troço. E Hum, põe odores, sabores, e agora você pode fumar dentro de um avião, porque não pega fogo, entendeu? E aí a molecada segue fumando. Então, o tabaco é um dos maiores vilões para a nossa circulação, sem falar de câncer, né? Porque entope a circulação, né? Quando você fuma, você está mudando duas situações na circulação. A qualidade da parede do vaso sanguíneo, ela vai passar por um processo inflamatório e vai piorar. E você está mudando a viscosidade do sangue também. Então, o conduto está pior e o fluido está pior. A chance disso entupir é proporcionalmente ao volume de cigarro que você fuma. Então, se você fumar pouco, a chance é menor, mas existe. Se você fumar muito, você vai entupir. É uma questão de tempo, né? Em algum momento você vai ter problema. E as outras condições que afetam a circulação são todas essas que acarretam em estresse da parede do vaso sanguíneo ou do sangue. Um deles, que é muito silencioso, é a diabetes, né? Então, diabetes é o excesso de açúcar na circulação por inúmeros motivos. A principal delas é uma questão hereditária e alimentar, e o sangue fica mais viscoso. Este açúcar em excesso promove uma série de alterações na parede do vaso sanguíneo. No decorrer de 15, 10, 20 anos, isso dá problema circulatório e acaba acarretando em infarto, gangrena, amputação, derrame, né? E aí, pressão alta, que altera a complacência do vaso sanguíneo. Outro que hoje, no meu ponto de vista aqui, é, ele está sendo minimizado pela grande mídia, que é a obesidade. Não existe obesidade saudável, sabe? É assim, a história da gordofobia tem minimizado um grande problema de saúde pública, que é a obesidade, né? bem observado, bem observado. Não faz sentido nenhum a gente ser preconceituoso com o paciente obeso, né? Gordofobia é crime, assim como qualquer outro preconceito. Mas não dá para a gente nos cegar de que obesidade não é doença, porque é sim, né? Você altera todo o processo inflamatório do corpo, todo o ciclo do colesterol,
e aí acaba acarretando em inúmeros problemas de saúde. Então, não dá para a gente falar que existe obesidade saudável, como alguns influenciadores tentam falar. Ele é obeso, mas tem os exames de sangue normal. Ainda, né? Ainda, porque o processo de anos de obesidade vai alterar. Então, são esses, né, os grandes fatores de risco aí para a circulação. Cara, é óbvio, mas tem que ser dito, porque ainda assim a molecada segue usando vape, né? A gente segue com paciente obeso. Muito bem. Só para antes do Habib entrar, eu me lembrei aqui um dos meus biografados, né, mais incríveis, né, que o doutor Afonso Brandão Renner faleceu aos 90, quase 95 anos. Ele dizia, né, que todos nós pagamos o preço da idade, né, mas que ele pagava o preço, né, um dos mais baratos, justamente pela vida pregressa dele, né, com hábitos saudáveis e tudo, né. Então, eu acho que explica bem o que você tentou passar aqui. Habib. E, Arthur, eu queria. É uma dúvida minha. Tem um primo meu que ele está fazendo medicina e ele está querendo muito ir para a área da gestão e está pensando nessa visão. E eu achei bacana, porque para mim é muito difícil ver isso, né? Alguém já fazendo faculdade, já pensando nisso. Eu queria, se pudesse dar uma dica para quem pensa aí para seguir para a área da gestão, empreender na medicina, se pudesse dar umas dicas aí para a galera ou algum conselho, eu acho que ia ser muito bacana, Arthur. Como chama teu primo? Hã? Qual que é o nome dele? Davi. Davi, grande Davi. Cara, é assim, né? É, eu acho que tem que fazer gestão quem tem know-how do que fez, né? Então, eu iria para gestão se eu tivesse vivido um pouco do assistencial. Fica muito complexo você gerir aquilo que você nunca viveu. Então, vou dar um exemplo aqui. As enfermeiras, né? Hoje, o mercado da enfermagem, ele é extremamente complexo, porque a profissão é subvalorizada, elas recebem um salário pífio para fazer o grande serviço que elas fazem, e é um serviço duro de ser enfermeira, cara. Não é fácil, você tem que passar a noite inteira lá na enfermaria, cuidando do paciente que precisa banho de leito, trocar fralda, é mega complexo. O que que acaba acontecendo? Muitas enfermeiras querem ir para a gestão, e aí saem do assistencial e vão para a gestão. Qual é a boa enfermeira que faz gestão? É aquela que viveu o assistencial para poder gerir, porque ela sabe o que quem está lá na ponta está passando. Então, as tomadas de decisões dessa enfermeira são embasadas naquilo que ela viveu. Ela sabe como é um plantão noturno, como é um pronto-socorro caótico, como é a chegada de ambulância na porta, que às vezes não dá para você contar gás, meu camarada. Às vezes não tem como você fazer escassez de insumo. E quem vai direto para a gestão, às vezes quer fazer apenas o fluxograma, o método ágil, né, o SWOT, e não sabe o que está passando lá na ponta. Então, eu acho que se ele quer gestão, eu acho que é um caminho muito próspero, vai ser cada vez mais, porque a medicina, como todas as áreas, ela está sendo cada vez mais baseada em dados, fluxos, processos, não tem volta, é assim que vai ser, mas é muito importante que ele viva um pouco do assistencialismo, para que ele chegue lá com a bagagem de poder tomar os processos decisivos melhores, né? É igual você pegar o herdeiro, filho de uma multinacional aos 18 e pôr como CEO. Esse cara pode ter um belo currículo, mas fica duro para ele gerir a empresa que o pai dele criou sendo motoboy, depois sendo não sei o quê, e veio galgando até um cargo gerencial alto, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo. E empreender, cara, pô, empreender é a melhor coisa que tem, né? Assim, o médico, o dentista, o advogado, ele é um empreendedor, porque ele é um profissional autônomo, né? Então, nós estávamos falando aqui um pouquinho antes sobre a separação, por exemplo, da pessoa física da pessoa jurídica. Isso é a normativa número um. Então, você vai abrir teu consultório, você vai abrir teu escritório de advogados associados, você está empreendendo, não tem jeito, né? Aquilo ali é um negócio. E aí você tem que estudar um mínimo de gestão e de empreendedorismo para não fazer bobagem, porque daqui a pouco você está misturando as contas do escritório de advocacia com as contas da tua viagem para Disney, está embolando o teu cartão ali, e está fazendo um monte de burrada, né? Então é fundamental para nós autônomos. Por exemplo, né? Eu pergunto para os meninos que são mais novos, assim, como é que o médico tira férias, o autônomo? Como é que recebe esses 20 dias que está fora?
né? Porque você tem dois problemas na hora que você sai sendo autônomo. Você deixou de ganhar esses 20 dias e tem o custo da oportunidade que você estava lá fora também, né? Isso vai se refletir diretamente nos teus ganhos futuros. Então, como é que a gente aposenta, né? Nós que somos autônomos. Tem que pensar nisso, como é que você vai se aposentar. Então, as gerações passadas talvez não pensassem nisso, né? O grande trunfo da geração passada era ser concursado, né? Com certeza. Meus pais sempre falam, não, faça um concurso público, é estável, é bom, e tal. Porque realmente era, os caras viveram na época do confisco, né? Eu também ia querer ser concursado na época do confisco. Mas mudou. Então, para os advogados também, né? Sem sombra de dúvidas, o cara tem que pensar na aposentadoria dele. Se ele não pensa nisso, o cara vai chegar lá aos 60, 65, o cara vai ter duas Mercedes-Benz na garagem, comprou quatro apartamentos, mas não tem um puto para servir de renda passiva. E ele está cheio de ativo e aí ele está complicado. Vai ter que defender processo até o fim da vida, vai ter que dar plantão na porta da emergência até o fim da vida. Sensacional. Você sabe que eu lembrei, né? Eu gosto muito do tema da Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro quem que era o presidente, eu acho que era o Roosevelt. E antes de mandar os soldados americanos para invadir a Alemanha, a Europa, eles colocaram eles para invadirem outros países que era um pouco mais tranquilo para eles serem, vamos dizer, o batizado, né? O batizado deles para eles não chegarem num país que estava muito mais preparado para a guerra e ser massacrado. Eles já apanharam, mas precisavam aprender como que era estar ali na frente. Então, eu acho que é muito bacana que você traz isso só fazendo esse paralelo, né? Da importância de você ter a vivência ali antes de pegar alguma coisa para tentar tomar conta, né? Na gestão ali você vai gerir muita coisa, mas é importante ter essa vivência. Então, acho que isso que você traz é muito importante. E, Arthur, adoramos o papo aqui, tá muito legal. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para o pessoal e os seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais sobre a Bizu e tudo mais. Cara, a mensagem final é para as pessoas voltarem para o livro, né? Seja no Kindle, ou seja no físico. Eu gosto do físico. Aqui eu tive agora na Bienal do Livro em São Paulo, lá fui com a minha esposa e confesso, cara, que foi a primeira vez que eu fui. Que lugar maravilhoso, a imensidão daquele É troço, muito cara. legal mesmo. Da Bienal, assim, dá vontade de comprar tudo, né? Participar de tudo, assim. Um dia é pouco para ver o tamanho da Bienal. Então, eu saí de lá cheio de compra, tô cheio de livro aqui agora para ler na minha lista de, de prioridades. Mas eu consulto o teu Instagram também toda hora para dar uma fuçada lá, ver o que que tá em alta, o que que não Ô, tá. Arthur, valeu, cara. Baita Instagram, né, cara? Acho que é a minha sugestão, assim, né? A gente ter a oportunidade de aprender com aquilo que foi validado pelo tempo, né? Então, se o livro tem, por exemplo, eu estou aqui, comprei agora na Bienal, né? É, Manual de Epicteto. Cara, quantos anos tem o que Epicteto escreveu, né? Isso aqui foi validado pelo tempo, acabou de ser publicado aqui de novo. Então, eu não tenho a chance de conhecer esse cara. Mas ele deixou ensinamentos que eu tenho a oportunidade de ler, cara, hoje em dia. Então, isso é maravilhoso, né, meu? Você poder aprender com o erro ou com o ensinamento do passado para não repetir um erro futuro. Então, eu acho isso incrível. E eu parabenizo vocês, né? Porque estão transmitindo exatamente isso, né, cara, na forma de áudio aqui. E aí, os meus contatos, então, o meu contato profissional como cirurgião, meu Instagram é drarthur com th Curtarelli, que tem dois L's e I no final, é italiano, então Dr. Arthur Curtarelli, esse é meu Instagram pessoal. Eu trato varize, vasinho, trombose, entupimentos, dilatações. Estou aqui em São Paulo, para quem quiser, estou super à disposição. Eu acredito assim que a comunidade dos vasculares não deve estar por aqui, mas todos convidados a conhecer o curso Bizu, Bizu com um Z. Tem o www.cursobizu.com.br, lá a gente faz titulação. Eu tenho também um outro projeto educacional chamado Fogart da Madrugada e podcast Frêmito, aonde nós entrevistamos aí duas vezes ao mês um grande cirurgião vascular ou outro médico da área, né? Então, entrevistamos caras da Mayo Clinic, Stony Brook, Carolina do Norte, todos os cirurgiões brasileiros, é técnico em vascular, mas é bem legal. E se tiver algum estudante de medicina escutando, eu tenho um outro projeto educacional chamado Doutor Militar.
que é onde eu conto um pouco sobre a minha experiência dentro das Forças Armadas e dou vários insights para quem quer se tornar um MFDV, que significa médico, farmacêutico, dentista ou veterinário. Essas quatro profissões têm facilidade de entrar no concurso público das Forças Armadas, MFDV, e lá eu falo alguns insights, inclusive sobre legislação. Então, Gabriel, tá bem duro para mim aqui agora, cara, Pô, porque apesar de ter vivido aquilo, eu tenho que ler agora as portarias aqui, não entendo vixe, nada. Aí preciso ir para o chat GPT, preciso aprender de novo, cara, porque ler portaria é muito complexo, né? Muito você tá difícil. louco. E aí eu pego as portarias militares lá, tem um estagiário de direito que me ajuda e a gente tenta facilitar isso para o entendimento, porque o Brasil é muito complexo, né, cara? Você consegue entrar no mesmo concurso público ganhando 6 ou ganhando 8. É só você conhecer as normativas e solicitar o teu benefício. Uma loucura. Então a gente faz esse projeto educacional com a turma lá também. Pô, muito legal, Arthur. Muito legal mesmo, hein, Habib? Show de bola, hein, Habib? Demais, demais. Olha, doutor Arthur Curtarelli, que aula que você deu aqui, né? De humanismo, de profissionalismo, de visão, né? Ampliada, fora da caixinha, como a gente comentou aqui. E olha, não tenha dúvida que o Filó é feito justamente para esse nível, né? De conversa e, como a gente costuma brincar aqui, a cadeira já fica no jeito, né? Então, quando tiver coisa nova, é só sentar e sair contando já. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado, Arthur. Eu que agradeço, Elias. Um prazer te conhecer, cara. Gabriel, meu amigo aí de MBA para a vida. Obrigado pelo Tamo convite. junto. Tô super honrado de estar aqui no Filó, cara. Estou super à disposição. Aí. Um grande abraço. Valeu Bom, demais, muito Arthur. bem. Hoje, então, doutor Arthur Curtarelli, ele que é médico, professor e fundador do curso Bizu, especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular com Doppler. Habib, show de bola, hein? Mais uma, hein? Ah, show de Cesta de bola, três, meu essa é de 3 Habib. pontos, hein? Hã? Essa cesta é de 3 pontos, hein? Oh, total, Habib. Essa aí foi três O com chat certeza, Schmidt hein, vai ficar Habib? com inveja dessa aqui, hein? Foi um belo papo, Habib. Gostei muito. Muito bom também, adorei, adorei. Então, como é que a gente encerra? O que que a gente pede para quem está com a gente no Filó? É isso aí, pessoal. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Filó ou podcast. Se tiver dúvidas, sugestões, pode mandar pra gente. E é isso aí, Habib. Vamos lá, valeu pessoal. Aqui está o Filó, o podcast da Conexão. Tchau, tchau.